paz eterna do Senhor Jesus repouse sobre nós, sobre vós, sobre o mundo inteiro, sobre a sua criação, tudo que Ele faz, tudo que Ele é a própria paz para os nossos corações. Ele é o Deus eterno e não nós, né? A paz do Senhor Jesus Cristo, né? Louvado seja esse Deus que é o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Criador, o Senhor dos altos céus, Altíssimo sobre todas as coisas, Senhor indescritível, o amor dele é indescritível, tudo dele é glorioso e sublime, né? A paz desse Deus, o poder desse Deus, a paz desse Deus esteja repousando agora e para todo sempre na nossa vida. Paz dos seus irmãos, aqui vamos dar início a mais uma sequência de pregações, né, vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o coração de Deus para nós, né? A igreja dele, né? Desculpem pela demora, nós iremos para a 42ª, né? Estamos aumentando 42ª, né, pregação das nossas igrejas. Deus tem abençoado, Deus tem dado hinos, tem 2 hinos lá no nosso canal, né? Muito bonito, Deus tem abençoado, tá, pessoal? Chamado Redenção, e tem 2 lá, Sangue Remidor, né? Bem, louvado seja Deus por tudo que Ele faz, pelas maravilhas que Ele faz, né? Espero que vocês sejam na paz dele. Isso é fruto das orações, da dedicação, do clamor, né? Da nossa ansiedade por Deus, né? De Deus que mora dentro de nós, né? Mas para que tenha um sopro dele dentro de nós, né? A eternidade existe dentro de nós, a imortalidade dentro de nós é um segredo que temos, né? A imortalidade habita dentro do homem, né? Imortalidade vinda do Senhor Deus para o ser humano, né? Vamos iniciar este pequeno culto, pequena palavra, 10, 15 minutos no máximo por aí, fazendo um clamor pelo sangue de Jesus, para que a nossa alma seja aperfeiçoada cada vez mais e Deus glorifique o seu nome como um Deus eterno, altíssimo, a qual só o sangue de Jesus nos dá acesso à sua presença, porque Ele é o princípio, meio e fim, e tem determinado coisas gloriosas para nós através da sua palavra, do seu Filho e do seu Espírito. Então vamos clamar para que essa operação possa atingir nosso coração, nossa vida, nossos ouvidos, nossa alma, e nos dar entendimento cada vez mais de quem é o Senhor Jesus, a glória do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Vamos clamar para que possamos ser lavados, restaurados com o poder do sangue de Jesus, e assim entrar na presença de Deus e ouvir a palavra eterna de Deus. Vamos clamar, pessoal. Pai, nessa hora nós clamamos pelo poder, o poder e a vida gloriosa que há no Teu sangue, Senhor Jesus, para que Tu derrame desse sangue sem medida na nossa vida. Abre nossos olhos, ouvidos, espírito, alma, coração, para que Tu possa fazer morada, falar o nosso coração. Tua palavra é vida, Senhor. Tua palavra é gloriosa, Tua presença é inefável. Senhor, nos enche de alegria. Primeiramente, Senhor, perdoa os nossos pecados, nos faz nova pessoa, nova criatura. Fala conosco através da Tua palavra, do Teu sangue, redimindo a nossa vida, fazendo de nós uma nova criatura na Tua presença. Cobre-nos com o sangue de Jesus sobre os nossos pecados, abre nossa alma para ouvir a Tua palavra, Senhor, que sermos uma nova criatura em Ti. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pelo Teu Filho em nossa vida, em nome de Jesus. Derrama deste sangue remidor, glorifica o Teu nome na nossa vida e esteja conosco nesse momento, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, nós iremos louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus, né? Vamos abrir a palavra de Deus. Ela se encontra no livro de Isaías, né? Lembrando muito bem, o livro de Isaías é um profeta messiânico, né? Que profetizou, acho que em torno de, não tenho certeza, mas 600, 700 anos da vinda de Cristo. Ele falava do Senhor Jesus, falava como era o Senhor, como vinha. Adivinha um libertador para a tua alma. É um profeta messiânico que fala de Deus, que Deus tem salvação para a tua alma, salvação para ti, liberta a tua alma, quer te fazer uma nova pessoa, só basta aceitá-lo, tá certo? É um profeta messiânico, né? Hoje tem Messias, né? Quer dizer, o enviado que vem, né? Em nome do Senhor Jesus, né? E vem falando conosco, né?
o Senhor Jesus nesse momento que a igreja está vivendo, nessas últimas horas, né? É um livro que contém 66 capítulos, com certeza igual o livro cristão, né? A Bíblia, aqui a nossa adaptada para nós, a Bíblia cristã, tem 66 livros. E o profeta messiânico, Isaías, nesse livro, tem 66 capítulos, contando cada vez mais a história, como se cada capítulo fosse cada livro da Bíblia. Ali, a Bíblia é uma palavra linda, a qual se a gente adentrar cada vez mais, a gente vai ver profundezas e mais profundezas de Deus sobre a nossa vida, sobre a criação, profetas, profecias que vem falando, que vem trazendo direção de Deus, vem alimentando a alma e o ser perto de Deus, para que essa profecia ela se encaixe cada vez mais, a gente possa fazer e ouvir mais a vontade de Deus e seguir em diante com Deus no nosso coração, porque sem Deus nós não somos nada, né? Com Deus continua a mesma coisa, só quem ganha é a gente. Sem Deus continua mesmo sendo Deus, e só quem vai perder somos nós. Temos aqui, vamos fazendo papel de cristãos, de ouvinte da palavra, de adoradores, e amam o Senhor que entregou a nossa vida a Deus, para que Deus restaure cada vez mais o templo, a alegria, o Espírito, a presença, a glória eterna e a vida eterna sobre a nossa vida, né? E para isso vamos ler a palavra dele, escutar a voz dele nesse momento, e a direção que ele tem cada vez mais para a nossa vida, nosso Espírito. A palavra que vamos ler hoje, ela se encontra justamente nesse livro de Isaías, né? Como eu falei, Isaías capítulo 53, versículo do 1 ao 4. Certo, pessoal? Vamos orar para que Deus possa lavar os nossos olhos, para que possa adentrar na presença e ouvir a voz dele, lavar nossa alma também, para ouvir a sua santa e poderosa palavra. Pai, pelo poder do sangue de Jesus, abençoa sim, Senhor Deus, o nosso coração, pelo nosso pecado. Nós vamos ler a tua santa palavra, manifesta e revela a nós, trazendo vida, poder, glória, a tua parte, a nossa vida, abre nossos lábios, nossos ouvidos, Senhor, para entender a tua palavra, nossa alma, glorifica o teu nome na nossa vida. Nós vamos ler a tua santa palavra em nome de Jesus, amém. Vamos para a leitura, pessoal. Contra Isaías, capítulo número 53, do versículo 1 ao 4. Quem nos fala? Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado, mas rejeitado entre os homens, homem de dores, e quem sabe o que é e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si e nós o considerávamos como um aflito, ferido de Deus e oprimido. Vai se ater nesses versículos, tá, pessoal? Bem, pessoal, o ser humano, na verdade, pessoal, ninguém viu Deus, tá? Desde a nossa criação, o princípio de todas as coisas, não podemos nem dizer o princípio de todas as coisas. O princípio de todas as coisas é Deus criando as coisas. Nós somos apenas a criação dele, né? Ele é o início, ele não tem fim, ele é o Pai da eternidade. Louvado seja o Deus eterno, o Criador dos altos céus, o teu Pai, o teu Deus, que pode todas as coisas por ti, inclusive com a palavra dele opera maravilhas na tua vida, né? O ser humano, ele sempre desejou, ele sempre foi ansioso pela presença de Deus, né? Somos aqui filhos de Deus, mas no início pecamos e fomos destituídos da glória de Deus, porque lá se operou uma manifestação do inimigo e ali desviou a gente da presença de Deus, mas automaticamente ali mesmo Deus providenciou o escape para o ser humano, que os cobriu com vestes de animais, certo, pessoal?
está ali a doutrina eterna, né, dentro da palavra do sangue de Jesus, que é o sacerdócio universal dos crentes, né, que dá a presença de Deus, acesso a nós a presença de Deus, né. E dali se continuou o plano de redenção para o ser humano pelo poder do sangue de Jesus. Mas, pessoal, mas a gente, na verdade, a gente nunca, lá no Jardim do Éden, como eu já tinha falado nas pregações anteriores, Deus ele vinha visitar os seus seres, sua criação, todo finalzinho da tarde, tá certo? Lá no Jardim do Éden. Mas ainda não conseguimos entrar na presença de Deus, ter a presença de Deus, né? E aí por diante, Abraão foi Moisés, um amigo de Deus, ele pediu para ver Deus e conseguiu só ver as costas de Deus tampando a mão, né? A vista de Abraão foi Moisés. Porque nós não temos condição de ver o Criador. A nossa matéria, o nosso espírito ainda é pouco, ainda é perene, ainda é tão insignificante diante do poder de Deus. É por isso que estamos aqui lendo a gloriosa palavra dele, para que a gente possa ser cada vez mais liberto e parecido com o nosso Criador. E parecido, estamos diante dele, porque sabe qual é o lugar? O lugar maior que tem para nós, pelo sangue de Jesus, é nos pés do nosso Criador aí que a gente cresce, né? Os mistérios de Deus estão aí em todo canto. Só é procurar que vai achar cada vez mais manifestações de anjos, manifestações da glória de Deus sobre os tempos, Deus como um rei eterno, que não deu e não dá e já venceu o inimigo, sobre Deus como Deus eterno sobre todas as coisas, né? O Criador dos altos céus falando, dirigindo, abençoando com a sua mão eterna, como diz no livro da Bíblia: a minha mão são as estrelas e os cabelos dos meus pés é o planeta Terra. Deus é a fortaleza do teu coração. Então, esse Deus infinito que fala contigo, que ajuda a tua vida, que te liberta, que te guarda, que te sabe, vale a pena crer e ser filho desse Deus Todo-Poderoso. Vale a pena correr atrás dele, vale a pena entregar a alma, o coração, a vida a esse Salvador, porque ele é dono do céu e da terra e vai prover todas as coisas para ti, assim como proveu já, desde já, lá no Jardim do Éden, as vestimentas para Adão e Eva, quando ali João Batista viu, quando ele encarnou, o verbo encarnado, e veio para o planeta Terra entender, andar com o ser humano, principalmente entender cada dor do ser humano, como um ser humano também, que ele era Deus e homem, e ali manifestou a sua glória e completou o plano de redenção para o Senhor Deus Pai, né? A voz dele, Deus é um Deus eterno, que se manifesta ao ser humano, né? Que tem estado ouvindo a tua dor, tem estado presente na tua vida. Então ele é esse Deus que cuida do teu coração, cuida da tua vida, cuida de tudo. E o ser humano segue nesse percurso dessa vida. Por quê? Porque Deus é tudo e o ser humano não é nada. Certo? Ele só é alguma coisa quando ele encontra-se com Deus. Ele vai tendo a ciência de que esse mundo não é nada, de cada vez mais ele é um ser eterno e as coisas daqui perenes ficam por aqui mesmo, e aqui ele vai vencendo os obstáculos da vida com o Senhor Deus exércitos, que criou cada átomo, cada molécula, criou o Deus dos exércitos, o príncipe dos exércitos, né, guiando a vida dele sobre todas as coisas, e a alma dele sendo elevada para a presença eterna, porque só há um lugar que nos cabe, só há um lugar para Deus, que é Deus no nosso coração, e a gente na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todos sempre. E vale a pena servir esse Deus, vale a pena se entregar a Ele, porque Ele enche nosso coração da alegria. A nossa alma tem sede de Deus, como fala no livro de Apocalipse: quem tem sede, vem e beba de graça da água da vida, né? Esse Deus que tem abençoado, tem sido, olha, bênçãos de novo, tem chegado cada vez mais aqui também na minha casa. Obrigado já pelas orações, tá certo? Deus os abençoe. Deus é tudo em todos, né? Ele é a plenitude de tudo e de todos, né? Quando ele consumiu o projeto do Pai ali lá na cruz. Mas veja só, pessoal, e o homem segue nesse percurso,
E o homem segue nesse percurso, né, guiando, clamando, buscando a Deus, né? E Deus cada vez se manifestando com a sua glória, com o seu poder, com o seu amor ao seu filho, sua criação, né? Mostra, meu filho, eu quero te mostrar o meu reino, eu quero te mostrar o quanto eu sou eterno na vossa vida e glorificar o meu nome na vossa vida e usar vocês como meus instrumentos. Louvado seja Deus. Ele é Deus glorioso, é eterno, e todos iremos passar por Ele. Ai de quem não passar. Ai de quem não passar. E é um privilégio passar pela mão, pela redenção, pelo olhar, pela palavra, pela igreja, por tudo aonde Deus opera as suas maravilhas. Porque lembrando que a gente falou lá no Jardim do Éden, pecamos, todos são distintos de glória de Deus. O preço do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus sofreu um unigênito para que todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna, que se chama o Senhor Jesus Cristo, né? E assim prossigamos em saber, conhecer quem é Deus, conhecer a sua grandeza, conhecer o seu amor, autor da nossa fé, autor da tua fé, autor do teu corpo, de cada molécula do universo, que é esse Deus maravilhoso que venceu a morte por ti e te ama e te garantiu a vida gloriosa e eterna do reino celestial, não esse plano aqui terreno, né? Deus, ele quer te mostrar alguma, e assim a gente segue nessa ânsia, porque o povo, a gente quer conhecer Deus, mas a gente às vezes não compreende Deus, mas a palavra aqui em apenas um capítulo, no versículo 53, fala como é a aparência de Deus. Como eu posso ver Deus? Como eu posso ver Jesus na minha vida? Eu posso ver Jesus fazendo caridade? Eu posso ver Jesus sendo bom? Eu posso ver Jesus entregando a minha vida a Ele e louvando o nome dEle na minha vida, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, com tudo que Ele é na minha vida, com que Ele já demonstrou como um Deus eterno e Senhor dos altos céus e dono da glória eterna. Como é que se vê a Deus? Como é que eu vejo Deus? Às vezes vejo Deus um milagre, mas muito mais como a palavra fala. Como a palavra fala. Aqui no versículo 50, no capítulo 53, versículo 1 e 2. Como vou repetir agora para vocês. Quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor, a criação do Senhor, todo o seu projeto, o seu propósito, o seu amor para conosco, porque foi subindo como um renovo diante dele e como uma raiz de terra seca. Quem Jesus? Desculpa, pessoal. Não tinha aparência, não tinha boa aparência nem formosura, né? Pessoal, o que é raiz? A parte da planta chamada raiz. Raiz é uma parte que nasce na parte interior da planta, debaixo da terra. Jesus é comparado a uma raiz de terra seca. Quem vê Jesus na forma de dentro, na forma interior, no seu coração. É que vê Jesus no seu coração, né? Ele não tinha beleza, não tinha, mas ali estava Deus, ali está o Senhor dos altos morando no teu coração. Enquanto mais o ser humano aceitá-lo no seu coração, mais sim ele verá a face de Deus, ele conhece a face de Deus. A palavra também fala em algumas coisas, né? E meu reino não é de aparência, né? Meu reino não é de aparência, mas é um reino interior, que ele modifica o ser humano de tudo, dentro para fora, né? De dentro para fora. Eu posso ver Jesus, orando, adorando, entregando o meu coração a Ele. É uma raiz de terra seca, nasce para dentro. Eu vejo Jesus dentro de mim, dentro do meu coração, da minha alma, remida, transformada e adorando o Senhor Deus como o único Deus e Salvador eterno das nossas vidas. A aparência de Jesus não está no reino exterior, não está em fazer caridade, não está em fazer ser bonzinho. Não, mas eu vou ser bonzinho, sou caridade. Se não for lavado, se não ver a aparência realmente do Senhor Jesus Cristo, vai padecer e vai perder a salvação. A aparência de Deus é como raiz de terra seca, né? Não tinha beleza nem formosura. É uma aparência que ninguém vê nada, ninguém nota nada de bom. Mas Jesus, ele mora ali nas promessas, naquilo que você tem de mais íntimo, que é o seu coração, que é os seus tesouros.
né? Que é os seus tesouros, e ali ele mora, e ali você consegue ver ele na sua plenitude, na sua glória, no seu poder, na sua glória eterna, manifestada a um simples ser humano, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Às vezes vejo em multidões, não, ele pode ser visto aí, aonde você está, dentro do seu coração. Só basta aceitá-lo, ele lhe dá um livramento de morte, um livramento de uma doença, uma bênção de emprego. Mas você colocá-lo, tentar colocar ele como morada eterna dentro do teu coração, reinando, porque ele se vê interiormente, não exteriormente. Ele não é um Deus de aparência, mas um Deus que mora no teu coração. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, né? Ele é esse amigo que mora dentro do teu ser, mora e quer resgatar a tua alma para a presença dele, né? Ele diz, como ele disse, parece que não Davi, né? Ele só quer um coração quebrantado e humilde para ele fazer morada. Então a aparência de Jesus não está no reino externo, está no reino interior, está no reino interno. Como é que eu consigo ver Jesus sendo bom para os outros ver? Jesus diz, dá a tua esquerda para que tua mão direita não veja, né? Ele mora no teu coração, ele quer ser teu amigo, ele quer ser teu companheiro, ele quer ser o teu Deus eterno, que fez todas as coisas, teu Salvador, teu Salvador pessoal. E se não tiver essa experiência, religião, igreja, Bíblia Sagrada, não tem nada. A salvação é revelada para o homem, é revelada como um Cristo, como um Deus, através de uma conta, só você e ele. A salvação não é religião. A salvação não é religião. A religião é ofensiva à religião, mas Cristo é o Deus eterno que manda e que fez a tua alma. E só tu tem entendimento das revelações que Jesus fala no teu coração com a voz suave e mansa. Às vezes uma manifestação de um sonho, às vezes uma manifestação de uma bênção na família, onde assim uma palavra que tu escutou e entrou no teu coração, e ali tu adorasse a Deus e ali entrega a tua vida a Deus, ouvindo a palavra, que ele fez tudo por ti, inclusive morreu por ti no meio de 2 salteadores, e mesmo assim, com tanto amor, ainda salvou um de lado, gritou como um leão ali lá na cruz, e ainda salvando e levando para a eternidade, como ele disse, hoje mesmo tu estarás no paraíso. Então Deus é um Deus eterno, um Deus que mora dentro do nosso coração, não um Deus de aparência. Eu consigo ver ele assim com amor, com minha entrega, com o meu ser dentro dele, né? Fazendo bondade, não, eu sou bonzinho, não precisa. Aquele que não for remido pelo sangue de Jesus, não for transformado pelo seu Espírito Santo, pelo poder genuíno da palavra, ele não vai ter acesso ao poder de Deus. A salvação não é religião, a salvação não é o homem sendo bonzinho por suas forças, como está ali no jardim. Eles botaram folhas de figueira e não adianta de nada, mas Deus, ele providenciou a própria salvação para o ser humano, cobrindo o corpo deles com vestes de animais. Louvado seja Deus, que é uma coisa mais durável, né? É um livramento mais durável, vai proteger do frio, proteger disso, de glaciações e etc. Tá certo, pessoal? Tá certo? Então Deus é um Deus que se vê interiormente. Eu ser bonzinho, eu ser isso. Agora só me diga, eu ser bom, enquanto mais eu ser mal, né? Aí tá entregue dentro da atmosfera do inimigo. Aí Deus, ele quer morar, ele quer fazer morada no teu coração. Deus é um Deus fiel, um Deus poderoso, um Deus que quer glorificar o nome dele na tua vida. Certo, pessoal? E assim nos preparar. Ok? Ele, no princípio era o verbo habitou entre nós, fez carne e habitou, e vimos a glória do eterno Deus. É um projeto. É um projeto que estava na eternidade. Nós estávamos aqui, caímos para cá. Aqui é o tempo eterno. O Kairos, aqui é o Cronos que morre. Kairos eterno. Nós caímos para cá. Ele saiu daqui, se vestiu em corpo de humilhação, pegou a gente, evangelizou e levou para cá. E aqui não tiver das candeias acesas, não vai poder subir para ver o Rei da Glória. Porque a candeia, justamente, ela serve para iluminar o corpo e identificar quem é servo com o Senhor Jesus Cristo. Aquele que foi remido, que entregou a vida ao Senhor Jesus, jamais esquecerá dele. Porque está escrito no nome dele, no sangue do Cordeiro. Jesus quando abraça a gente, quando ele abraça, assim, abraça
né? Fica nas costas, que a gente não vê, né? A gente não tem olhos nas costas, mas fica o sangue dele nas nossas costas, sabendo que somos remidos do Senhor Jesus Cristo, né? O nosso nome está escrito no livro da vida com o sangue de Jesus. Esse sangue foi puro, que foi remido. Esse sangue que foi puro, foi remido, foi derramado em favor do maior pecador. Se aceitar e ser uma nova criatura na glória do Senhor Jesus Cristo, né? Deus, ele tem um novo e vive, esse que faço nova aliança convosco no meu sangue puro, purificador, remidor e transformador pelo sangue de Jesus, trazendo-nos prontos para subir definitivamente para a glória, a glória eterna do nosso Salvador, onde não terá pranto, dentro nada desse mundo, tudo fica por aqui. Essa terra já passou, o Rei da Glória já venceu. Basta você entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo, que Ele transformará a sua vida e você subirá para moradas eternas com o teu Pai, o teu Salvador, o teu Senhor, o glorioso Senhor, o Rei da Glória. Quando Ele te abraçou, quando um dia Ele te salvou, quando um dia Ele te chamou, Ele te abraçou e ficou as marcas do sangue de Jesus nas suas costas. E lá está escrito com o seu nome, com o sangue dele, o seu nome com o sangue dele, né? Ele não apaga, depende de você, né? A salvação está no teu coração, está no teu interior, né? Só basta clamar e buscar e aceitá-lo com todo o coração, que Ele irá e vai cada vez mais se manifestar a tua vida. E vai se manifestar a tua vida. Louvado seja Deus. Então, como eu vejo Deus? Como a aparência dele é como raiz de terra seca. Raiz de terra seca, não tinha beleza e nem formosura. Deus é esse Deus que fala, que não dá a glória dele a ninguém, que glorifica o nome dele na nossa vida e nos transforma de dentro para fora. O primeiro milagre de Jesus, as bodas de Caná, na Galileia. Senhor Jesus começou o seu ministério para fazer um primeiro milagre, transformou água em vinho. Deixar o homem do estado natural para o estado espiritual, né? A gente sabe muito bem que a água, ela tem a propriedade de sedentar, né? Mas é a água daqui da terra. E o vinho ele fala do Espírito Santo, ele fala do reino celestial, ele dá alegria. A salvação é a alegria. Salvação significa soteria, que significa segurança e salvação e alegria, né? Esse Jesus que nos transforma de dentro para fora, de um ser comum, de um ser da terra, porque sabemos que a água ela sedenta, mas a água que Jesus quer dar é uma água espiritual. É uma água que descedenta a sede, que jamais eles terão sede de novo, que é a presença eterna e gloriosa do Santo Espírito, a fidelidade de Deus na nossa vida, descendo, resgatando, trazendo, guiando, salvando, manifestando a sua glória, trazendo o seu poder, a sua honra, o seu poder, a sua soberania sobre o ser humano. Salvando, trazendo ele de volta para a presença de Deus, tirando de um ser simples para um ser espiritual que começa a falar, que começa a louvar, que começa a ver com os olhos abertos a glória eterna que tem em Deus para ti. Basta dar ouvido, ouvir, abrir o coração, abrir a alma, abrir o ouvido e abrir os olhos para o reino celestial, que ele vai continuar falando cada vez mais. Então é essa aparência interior, ele muda o interior, depois o exterior. Ele quer transformar, ele quer trazer vida, ele quer trazer salvação para ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? E era indigno e desprezado entre os homens. Às vezes o Senhor Jesus vem e a gente não conhece ele, né? Mas é preciso estar com os ouvidos atentos, ter sensibilidade à voz do Espírito, né? Sensibilidade ao Espírito, à voz do Espírito Santo. E Deus vai continuar falando, guiando, protegendo as nossas vidas e transformando com a glória dele, né? Não tinha beleza nem formosura, era indigno, tratado como indigno, como rejeitado, né? Olhávamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que agradasse. Era desprezado, rejeitado dos homens e dores, sabe o que parecer? É como de quem tem... Os homens escondem o rosto, né? Era desprezado e deles não fazíamos caso algum.
né? Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido, para um dia te dar vida eterna, falar essa doce, maravilhosa palavra, que Ele te ama, que Ele te quer, que Ele quer trazer vida para você, que Ele quer trazer transformação para você, transformação na sua vida espiritual, vida material, vida secular, vida sentimental, vida social, vida profissional, vida financeira, porque Ele é um Deus abundante que manda no céu e na terra. Que manda no céu e na terra, louvado seja Deus. Glória a Deus. Aquilo que o mundo não te deu, aquilo que o homem não te deu, aquilo que pastor nenhum nem te deu. Ele vai te dar como rei. Filho meu, eu que sou Deus, eu que sou teu Deus, eu que sou teu Senhor, eu que te salvei, não pastor nem ninguém. E nem nada, Deus é que salva o homem. Agora, é necessário estar na presença dele? É. É necessário estar louvando a ele? É. É necessário estar ouvindo a palavra dele? É. Né? Cada vez Ele vai nos alimentar, nos transformar, nos trazer vida e vida eterna, né? Nos trazer vida, alegria, salvação, né? E Deus é um Deus que transforma e transforma a tua vida, a vida da tua família, a vida dos teus colegas, a vida do teu trabalho, a vida da sociedade onde está. E tu és uma luz, como a palavra de Deus fala. Vós sois o sal do mundo, e Deus é a luz do mundo, né? O mundo está em trevas, mas Deus Ele tem acordado a igreja, acordado um povo para servir a Ele e entregar a vida dele, enquanto não chega e a pregação do reino não alcance toda a humanidade, né? Ele pode fazer isso de uma hora para outra, mas existe um plano dele também, um plano eterno sobre todas as coisas, né? Ele sabe muito bem como existe um versículo, só um minuto. Como existe um versículo bíblico. Olha, se a rejeição que o meu povo fez alcançou o mundo inteiro, enquanto mais a minha reconciliação com o meu povo Israel, o que não vai fazer com o mundo inteiro?